Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, final de semana, de feriado, sexta-feira santa. Galera, temos Brasileirão 2022 Série A neste final de semana. Times que não tem folga, a maioria aí sem folga. Final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. E assim vai seguindo. E nesta rodada, que é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, também não tem folga não. Na outra semana, na semana que vai entrar, não teremos Sul-Americana e Libertadores. Aí a galera faz, porra, aleluia, mas tem Copa do Brasil, meu parceiro. Tem Copa do Brasil. E tem alguns times que não vão jogar a Copa do Brasil, mas vão ter jogos do Campeonato Brasileiro adiantados. Ou seja, um ou outro time pode ter uma folguinha, mas a grande maioria, irmão, não está na Libertadores, não tem Libertadores, não tem Sul-Americana, mas vai estar na Copa do Brasil. Os principais times, os que estão na Libertadores e na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana, a maioria, pelo menos da Libertadores, todos estão na Copa do Brasil. Da Sul-Americana, tem alguns que estão na Copa do Brasil. Outros já meteram o pé. Mas mesmo assim, irmão, a grande maioria vai se lascar, não tem tempo para treinar. Beleza? E o canal Resenha com Magalhães vem falar sobre essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E agora, no nosso quadro, Palpites do Magalhães, palpites do Magá, palpites do Resenha. Aí fica a maneira como você achar melhor. Mas vamos dar os nossos palpites para os 10 jogos desta segunda rodada do Brasileirão 2022. Moleque, fala tu que eu tô cansado. Então, já vou pedindo logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 02299225412, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos que foi. Bom, segunda rodada do Campeonato Brasileiro começa no sábado, dia 16 de abril de 2022, às 4h30 da tarde, com confronto Goiás e Palmeiras. Bom, o Goiás está na Copa do Brasil. O Goiás joga na quarta-feira contra o Bragantino. Só que o Goiás não pode se dar o luxo de poupar por causa de Copa do Brasil. O Goiás volta para a Série A tentando permanecer na Série A. Então, irmão, o Goiás está naquela situação, irmão, eu não tenho que poupar. Se eu tiver que poupar, eu vou poupar na Copa do Brasil. Tudo bem que a Copa do Brasil dá um dinheiro legal, mas, não, eu tenho que tentar, pelo menos nesse início de temporada, ir levando com o mesmo time. De repente, poupar um ou outro, 2 ou 3, no máximo. Será que o Goiás vai querer pensar, porra, qual é o time mais difícil, qual é o mais fácil? Aonde é que eu posso levar uma vantagem, onde é que eu não posso levar uma vantagem? Será que eu boto um time alternativo contra o Palmeiras para tentar ganhar em casa do Bragantino, que é o jogo da Copa do Brasil? Não, é uma decisão muito fácil para o Goiás. Porém, independente disso, ele vai enfrentar o Palmeiras. Não, com raras exceções, o Palmeiras não vai ser favorito. Então, Goiás e Palmeiras, o Palmeiras é favorito. O Palmeiras, no meio de semana,
ele não joga pela Copa do Brasil. Ele não, quer dizer, ele não joga pela Copa do Brasil. O Palmeiras, no meio da próxima semana, se eu não estiver enganado, no dia 20, ele tem um jogo adiantado do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Teremos Palmeiras e Flamengo na próxima semana, um jogo que é da 4ª rodada. Eu acho que inverteram as situações, o jogo que seria nessa semana, porque o Palmeiras pega a Juazeirense na Copa do Brasil, mas adiaram o jogo para o dia 30 de abril. O jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil é no dia 30. No dia 30. Ou seja, no final do mês. Bem no final do mês. E, se eu não tiver enganado, o Palmeiras vai jogar. Quer ver? Contra o Flamengo. Deixa eu pegar aqui, ó. Flamengo e Palmeiras na quarta-feira, dia 20. É o dia que está tendo o jogo de Copa do Brasil. O Palmeiras vem ao Rio para jogar contra o Flamengo pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Fizeram essa mudança aí. Então, o Palmeiras também pode pensar. E aí? Vou com o time titular ou vou com o time reserva para essa partida do Campeonato Brasileiro contra o Goiás? Na quarta-feira tem um Flamengo no Rio. Acredito eu que o Palmeiras vai dar uma mesclada e vai botar o time principal contra o Flamengo na quarta-feira aqui no Rio de Janeiro. Então, Goiás e Palmeiras. Meu palpite, Palmeiras vence o jogo, independente do time que colocar titular, reserva ou mesclado. Para mim, é garantia? Não, aqui é um palpite, parceiro. Palpite é palpite. Tá? Então, para mim, se eu tivesse que dar um palpite, eu poderia, Palmeiras ou empate, Goiás ou empate. Não, para mim o Palmeiras ganha o jogo. Tá? Também no sábado, às 7 horas da noite, teremos América Mineiro e Juventude. Bom, América Mineiro e Juventude também jogam a Copa do Brasil. O América Mineiro sai para jogar na terça-feira contra o CSA e o Juventude joga em casa contra o São Paulo. O América Mineiro pode dar uma poupada contra... Deixa eu ver aqui. O América Mineiro pode dar uma mesclada contra o Juventude. Pode dar uma mesclada contra o Juventude. Juventude está na mesma situação do Goiás, irmão. O que é mais importante? Tentar avançar na Copa do Brasil, ganhar um dinheirinho a mais, ou tentar pontuar? Ele tem que botar na balança muita coisa ali. E na boa, ele tem que botar na balança qual é o time mais forte. Onde é que eu posso conseguir um ponto, conseguir uma vitória. Então, se eu sou Juventude, eu tentaria os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. América Mineiro e Juventude, para mim dá América Mineiro ou empate. Vou dar uma moral para o Juventude, mas para mim dá América Mineiro ou empate. Os dois também jogam a Copa do Brasil. Ou seja, os 2 primeiros jogos estão os 4 times empenhados na próxima semana. Ninguém descansa. Ainda no sábado, Corinthians e Avaí, às 7 horas da noite. Bom, Corinthians e Avaí. Vamos lá. Corinthians e Avaí. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Corinthians pega a Portuguesa aqui do Rio na quarta-feira. Corinthians vem aqui ao Rio jogar contra a Portuguesa aqui no Rio. O Avaí não está na Copa do Brasil. Então, o Avaí vai com o que tiver de melhor para tentar encarar o Coringão lá em São Paulo. Bom, acredito que o Corinthians possa fazer uma mescla aí contra o Avaí e também pode fazer uma mescla contra a Portuguesa aqui do Rio.
para poupar alguns jogadores, poupa alguns jogadores contra o Avaí, contra a Portuguesa poupa outros. Para mim, Corinthians e Avaí não tem muito o que discutir. Não estou menosprezando o Avaí, não é nada disso. O Avaí ganhou do América Mineiro na primeira rodada. Pode surpreender aí contra o Corinthians, mas para mim, Corinthians é o favorito perante o Avaí. Poderemos ter surpresas? Poderemos. Mas, sinceramente, eu não acredito. Para mim, dá Corinthians perante o Avaí. Também no sábado, às 9 horas da noite, Cuiabá e Fluminense. Cuiabá e Fluminense. Bom, o Fluminense joga na terça-feira pela Copa do Brasil contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova. E o Cuiabá joga fora de casa pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Dois times que estão na Sul-Americana, não descansaram no meio de semana, tem jogo se enfrentando final de semana e meio de semana jogam de novo. Não tem descanso. Os dois perderam pela Sul-Americana. Jogo complicado para os dois. Cuiabá e Fluminense, jogo complicado. Vale poupar. O jogo do Cuiabá, na minha opinião, pela Copa do Brasil, é mais complicado do que a do Fluminense. Mas eu não sei se vale poupar, irmão. Não sei se vale poupar. O time do Fluminense também não tá isso tudo, né? Dá uma oscilada. Cuiabá e Fluminense. Palpite do Magá. Para mim esse jogo dá empate. Cuiabá e Fluminense, para mim, empate. Santos e Curitiba. O jogo do Santos pela Copa do Brasil foi adiado. O jogo do Santos foi adiado. Não tem data. É Santos e Curitiba. Esse jogo foi adiado, acredito eu. Bom, sinceramente eu não sei o porquê que foi adiado. Não me pergunto por quê. Mas foi adiado. E o Curitiba é justamente por causa disso. Joga Santos e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, E seria Santos e Curitiba também pela Copa do Brasil. Bom, por que foi adiado? Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Boa pergunta. Não sei por que foi adiado. Alguém depois daqui entra e me informa. Santos e Curitiba não terão jogo. Mas deixa eu até dar uma olhada aqui. Rapidamente. Ih, não, saiu aqui a internet. A internet saiu. Me ferrou. Rapaz. Me ferrou aqui a minha internet. Me ferrou, saiu. Então, cara, Santos e Cuiabá. Santos e Curitiba. Teria jogo no meio de semana. Não tem. Então, Santos e Curitiba, cara. Santos e Curitiba. Cara, um jogo bem parelho, Santos e Curitiba. Jogo bem parelho. Sinceramente, cara, esse é um jogo que pode dar qualquer resultado, cara. Pra mim, pode dar qualquer resultado. Santos e Curitiba, eu não vejo favorito. Santos pode ganhar, pode dar empate, pode dar Curitiba. O time do Curitiba não é um time tão ruim assim. Vai chegar e vai... Não, o time do Curitiba vai complicar muita gente. O Curitiba vai complicar muita gente. Então, irmão, pra mim, esse é um jogo que não tem favorito. Pode acontecer qualquer resultado. Santos e Curitiba. Agora, Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo aqui no Maracanã. São Paulo botou um time reserva para jogar a Copa Sul-Americana contra o Everton e ganhou bem de 2-0. O Flamengo jogou no Maracanã pela Libertadores, ganhou de 3-1. O time vem
bem aos pouquinhos, parece que os jogadores estão querendo ajudar. Parece que estão querendo ajudar. Por que eu estou falando isso? Porque o problema que está acontecendo no Flamengo, você que não acompanha, aconteceu a mesma coisa com o Domenech Torrent, aconteceu a mesma coisa com o Rogério Ceni, aconteceu a mesmíssima coisa com o Renato Gaúcho. O que eu estou falando? O problema do Flamengo interno tem a ver com os jogadores. E nessa queda de braço, com o Domenech Torrent, Rogério Ceni e Renato Gaúcho, os jogadores venceram. Parece que dessa vez eles quebraram a cara. Parece que eles não venceram. Parece que nessa briga, parece que o Paulo Souza está vencendo. E eles viram que não tem jeito, até porque já se foi falado que os medalhões vão sair. Então eu falei, meu irmão, vamos baixar a bola, porque nessa a gente está batendo com a cara no muro. Essa é a minha impressão. Porque o que está acontecendo no Flamengo, ou aconteceu, que parece que está indo embora, é exatamente igual com o Domenech Torrent, com o Rogério Ceni e com o Renato Gaúcho. Exatamente igual. Só que dessa vez acho que os jogadores meteram a cara no muro. São Paulo vem bem, aí tomou aquele balde de água fria na final contra o Palmeiras, tomou uma goleada, mas se recuperou logo. Vem jogar no Maracanã. O time do São Paulo é um time que tem um entendimento tático melhor do que o do Flamengo. Rogério Ceni vem. Não sei nem se os jogadores vão cumprimentar o Rogério Ceni. Não sei nem se vai ter aquele cumprimento. Porque nitidamente teve um boicote dos jogadores em cima do Rogério Ceni. Mas eu sou fã do Rogério Ceni. Cara, Flamengo e São Paulo, bom jogo. Pra mim, cara, outro jogo que não tem favorito. Pra mim, São Paulo e Flamengo não tem favorito. Flamengo ganhar, empatar ou perder. São Paulo ganhar no Maracanã, pra mim, como analista, não como torcedor, como analista. São Paulo ganhar do Flamengo ganhar no Maracanã, para mim vai ser normal. Se o Flamengo for lá em São Paulo, ganhar do São Paulo lá no Morumbi, vai ser normal, dentro da avaliação do jogo. Lógico que não é normal o Flamengo perder em casa pro São Paulo. Não é normal o São Paulo perder pro Flamengo lá no Morumbi. A torcida não acha normal, tá? A torcida não acha normal. Aqui eu não estou falando como torcedor. Igual o Abel falou que é normal perder dentro do Mineirão. O Abel não podia falar aquela merda. Apesar que o Abel, ultimamente, só anda falando merda. O Abel Braga. Então, mas é um resultado que pode acontecer. O São Paulo ganhar do Flamengo no Maracanã, como já aconteceu. E o Flamengo ganhar do São Paulo lá no Morumbi. Então, para mim, São Paulo e Flamengo pode dar qualquer resultado. O Flamengo joga pela Copa do Brasil só no dia 1º de maio. Mas neste meio de semana, como a gente já vimos, o Flamengo joga em casa contra o Palmeiras pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo vai jogar as duas em casa. Pega o São Paulo e depois o Palmeiras, adiantando a 4ª rodada, que é a do jogo contra o Palmeiras. Então o Flamengo não vai poupar. O Flamengo vai com o que tiver de melhor. Não dá para o Flamengo poupar contra o São Paulo nem contra o Palmeiras. A situação toda o que a gente tem que ver e tá começando a mudar, e tem que mudar, é que não se tem 11. Tem que ter um elenco. Não vai dar para o Flamengo jogar contra o São Paulo e contra o Palmeiras exatamente com o mesmo time. Vai ser um time contra o São Paulo e outro time contra o Palmeiras. Isso é normal. O problema é que a Flá Mimimi não entende. Ela quer os 11 o tempo inteiro. Não dá. Mas botar isso na Flá Mimimi é difícil. É muito difícil. Na verdade, fazer a torcida mimizenta de qualquer time entender que as coisas estão mudando é muito difícil. E o São Paulo? O São Paulo joga contra o Juventude na 4ª-feira pela Copa do Brasil lá. Então acredito
que lá contra o Juventude, o Rogério Ceni vai dar uma poupada, vai dar uma mesclada. Mas contra o Flamengo, ele vem com o time principal. Teremos no domingo também, esse jogo do Flamengo e São Paulo no domingo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Os dois venceram na Libertadores. Os dois venceram. Não, minto. O Atlético Paranaense venceu de 1-0 na estreia do Carille e o Atlético Mineiro empatou de 1-1 contra o América Mineiro. No meio de semana, o Atlético Paranaense enfrenta o Tocantinópolis fora de casa e o Atlético Mineiro joga em casa contra o Brasiliense. Na prática, os jogos de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro no meio de semana é menos complicado. Então, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro vão com o que tiver de melhor neste confronto. E o Atlético Paranaense não está no momento que não pode poupar nada. O Atlético Paranaense está com um treinador novo, estão conhecendo o treinador, implementação de esquema, ou seja, o Atlético Paranaense não tem o que poupar, até porque os jogadores do Atlético Paranaense estão descansados, porque jogaram muito pouco. Esses jogadores do time titular do Atlético Paranaense jogaram muito pouco, eles têm que pegar ritmo de jogo. Então, irmão, o Atlético Paranaense não tem que poupar nada. Ninguém. Jogou pela Libertadores e bota o mesmo time contra o Atlético Mineiro. Então, cara, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro tem uma vantagem para o Atlético Mineiro. Tem uma vantagem, sim, para o Atlético Mineiro. É um time muito mais encaixado, um time que se conhece há mais tempo, já tem um esquema definido, tem seus lados com problema, igual todo mundo tem, mas é um time formado. O Atlético Paranaense é um time em formação que está procurando uma identidade. Abriu um leque, parece um leque bom ali com o Carille, mas já pega uma pedreira, que é o Atlético Mineiro. Irmão, eu coloco o Atlético Mineiro como favorito. Colocaria ali 60-40. 40% Atlético Paranaense, 60% Atlético Mineiro. Mas eu não descartaria uma vitória do Atlético Paranaense em casa contra o Atlético Mineiro, não. Tá? Mas se tiver que botar um favorito, Atlético Mineiro. Empate tá dentro? Empate tá dentro. Acho até que o empate é o resultado que mais cabe aí. Mas pode dar Atlético Paranaense ou Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro, para mim, é o favorito, mesmo jogando fora de casa. Mas o Atlético Paranaense tem time para ganhar do Atlético Mineiro. O que ainda não tem é conjunto, não tem entrosamento. Mas tem qualidade para ganhar do Atlético Mineiro. Então, de repente, essa falta de entrosamento pode atrapalhar o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense perante o Atlético Mineiro. Então, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro para mim, ou dá Galo ou dá empate. Mas a probabilidade do Atlético Paranaense ganhar do Galo não pode ser descartado. O time do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, que está sendo formado, é forte. É forte. Bate de frente com qualquer time aqui do Brasil. O problema é que não tem ainda entrosamento. Essa é a situação do Atlético Paranaense. Falta de entrosamento. Então isso pode dificultar um pouco. É por isso que eu coloco o Atlético Mineiro como favorito, mesmo jogando fora de casa. Então, para mim, ou dá empate ou dá Atlético Mineiro nesse jogo. Internacional e Fortaleza. Internacional empatou pela Sul-Americana em casa contra o Guairenha. E o Fortaleza perdeu na Libertadores por River Plate, fora de casa. O Fortaleza perdeu a primeira partida do Campeonato Brasileiro. Né? Jogou em casa contra o Cuiabá e perdeu. O Internacional também perdeu a primeira partida para o Atlético Mineiro. O Internacional vem numa nhaca monstruosa. O Fortaleza, desde que ganhou a Copa do Nordeste, não teve vitória.
O Fortaleza joga no meio de semana a Copa do Brasil contra o Vitória. O Internacional foi eliminado na primeira fase. Então o Internacional não tem jogo nesse meio de semana a princípio. Porque tudo pode mudar aqui no Campeonato Brasileiro. Mas o Fortaleza não pode poupar. O Fortaleza tem com o que tiver de melhor. Mas a gente sabe que o Vojvoda roda o elenco e tem que rodar mesmo. Torcedor do Fortaleza tem que rodar mesmo. Então, o Fortaleza joga contra o Vitória no meio de semana. Mas tem esse jogo aqui. Internacional e Fortaleza. Cara, Internacional sem treinador. Porque o seu treinador foi mandado embora. Né? O treinador do Internacional foi mandado embora. Não estava fazendo realmente um bom trabalho. Mandaram embora. Independente de quem contrate, de quem chegue, não vai dar tempo para fazer absolutamente nada. Os jogadores vão querer se empenhar para o novo comandante que vem aí. Mas o Internacional não vem muito bem. Taticamente, o Fortaleza é melhor. Apesar de não estar ganhando, o Fortaleza é melhor. Um jogo bem complicado, cara. Um jogo bem complicado para Internacional e Fortaleza, porque o momento dos dois não está muito legal. O momento dos dois não está legal. Mas o Fortaleza precisa ganhar no Campeonato Brasileiro, precisa de uma vitória, para não ter uma pressão, começar uma pressão muito grande. Internacional e Fortaleza. Bem complicado. Para mim é outro jogo bem parelho. 33,33 para cada lado. Para mim pode dar Inter, empate ou Fortaleza. Aí, irmão, quem vai apostar, esse é um jogo complicado para se apostar. Complicado para se apostar. Para mim, os três resultados são muito plausíveis, muito possíveis, ou Fortaleza, ou Inter, ou empate. Não vejo favorito. Temos Bragantino e Atlético Goianiense. Bragantino joga fora contra o Goiás na Copa do Brasil. E o Atlético Goianiense joga em casa contra o Cuiabá, também pela Copa do Brasil. O Bragantino empatou um jogo complicado contra o Vélez, fora de casa. E o Atlético Goianiense, se não estiver enganado, que agora eu estou sem internet aqui, o Atlético Goianiense acho que ganhou na Copa Sul-Americana. Acho que o Atlético Goianiense é o líder do seu grupo. O Atlético Goianiense vem num bom momento, cara. Vem num bom momento. Cara, um jogo encardido, parceirinho. Jogo encardido. Bragantino e Atlético Goianiense. Um jogo encardido, parceiro. O Bragantino geralmente tem dificuldade quando tá jogando em casa. Cara, irmão, não tem favorito. Não tem favorito. Bragantino e Atlético Goianiense. Outro jogo que pode dar Bragantino, empate Atlético Goianiense. Mas nesse jogo eu não vou ficar... Para mim, esse jogo Bragantino e Atlético Goianiense dá empate. Cara de empate. Bragantino e Atlético Goianiense, empate. Empate. Vou no empate. E o último jogo é Ceará e Botafogo no domingo, às 19 horas. Bom, o Botafogo está se conhecendo dentro do vestiário. Mais ou menos o que está acontecendo com o Atlético Paranaense. O Botafogo ainda não tem time para pensar em coisa grande no Campeonato Brasileiro. O que o Botafogo tem ainda é para pensar em permanecer na Série A. Tá? Quero que a torcida entenda. Nesse momento, o momento do Botafogo é para pensar em permanecer em Série A. Lógico que com esses jogadores que estão chegando, que têm boa qualidade, entrosados, o pensamento do Botafogo muda. Beleza? O elenco do Botafogo é uma coisa. O time é outra. O Botafogo ainda não tem um time. O time que o Botafogo tem é para brigar para não cair. Quando esses jogadores estiverem entrosados, é outros 500. Tá? É outra situação. Mas o momento é hoje. Então, o Botafogo tomou um vareio no primeiro tempo do Corinthians. Um vareio. Um vareio do Corinthians. Vai pegar um Ceará com Dorival Júnior que está se encaixando. E vem aí de bons resultados. Joga no Castelão.
Ceará favorito. Para mim não dá nem empate ou vitória do Botafogo. Para mim, Ceará é favorito. Ceará. Nesse momento, o Ceará tem mais time, tá mais entrosado. Então, para mim, o Ceará vive o melhor momento. Então, para mim, Ceará e Botafogo, Ceará ganha o jogo. Então, foi aí os palpites do Magá para o Brasileirão 2022 Série A. Deixa eu pegar aqui, acho que acabou. Acho que é isso mesmo. Isso. Acabou. Então tá aí os palpites do Magá para essa segunda rodada do Brasileirão 2022. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!